Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Rondônia para acompanhar como é que são as atividades de plantio dessa nova safra de soja 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vicente Godinho, ele que é pesquisador da Embrapa e membro da ProSoja Rondônia, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Vicente, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo nosso estar aí dividindo informações com vocês. Vicente, os trabalhos de plantio aí no estado já começaram, a gente inclusive vai exibir aqui na tela alguns vídeos que o senhor mandou para a gente com essas atividades. Conta para a gente como é que está esse início de plantio aí no estado. Na realidade, o vazio sanitário no estado ele acabou dia 11 de setembro. E imediatamente, principalmente os produtores de algodão, já iniciaram seus plantios. A gente iniciou aqui no Cone Sul, do estado, na parte mais sul do estado, Vilhena, Cerejeiras e regiões adjacentes, já iniciou o plantio. Na região central do estado, o plantio ainda está parado, mas na região norte do estado, o Amazonas, e eu acredito que talvez até parte do Acre já deva ter iniciado o plantio. O plantio foi dado início, só que a chuva parou e aí o pessoal plantou mais uns 4, 5 dias sem chuva e agora parou. Praticamente todo o estado está parado o plantio, aguardando novas chuvas, exatamente para reiniciar o plantio. E parece que aquela região mais norte do estado hoje está prometendo chuva lá, e o pessoal deve retomar os plantios. Mas aqui no sul do estado, a gente vai aguardar as chuvas. Se São Pedro nos ajudar, até o fim de semana a gente deve estar chovendo e retornando às atividades de plantio. Então, Vicente, com essas atividades já começando, essa expectativa de retomar os trabalhos em breve com a volta das chuvas, aquele atraso que a gente viu no ano passado não deve se repetir para essa nova safra? É interessante essa observação, porque nos anos anteriores a gente só via esse plantio nesse período inicial, basicamente os produtores de algodão. Esse ano teve regiões no nosso município aqui de Vilhena que choveu mais de 150 milímetros. Então, praticamente todos os produtores iniciaram seus plantios. Iniciaram de uma forma mais um pouco devagar, esperando as chuvas realmente firmarem, mas, de um modo geral, praticamente todos os produtores aqui do Vilhena já iniciaram os plantios. Agora, as outras regiões do Cone Sul, não. Aí, aguardando melhores chuvas, para realmente estar fazendo o início do plantio. E aí, Vicente, essa importância de esperar realmente a chuva boa para iniciar os seus trabalhos é muito importante. Qual que seria a condição ideal para o produtor iniciar os seus trabalhos de plantio? O que ele precisa ter antes de começar as atividades? Normalmente, na nossa região aqui, o produtor aguarda acima de 80 milímetros. Só que depende exatamente da distribuição de chuva e da previsão de distribuição das chuvas futuras, A partir daí, o produtor, muitos deles já iniciam seus plantios. Praticamente toda a área aqui da região do estado de Rondônia, poucas áreas são plantio convencional, a grande maioria dessas áreas nossas já são consolidadas em plantio direto, umas delas em sucessão a milho, outras em sucessão a algodão, outras em sucessão a capim. Mas, então, assim, havendo um pouco de umidade no solo, o produtor já inicia o plantio. Somente aqueles produtores de algodão, que costumam iniciar o plantio mais cedo, mesmo no pó, mas com um risco maior. Só que ele precisa de estar iniciando o plantio da safra seguinte, a safrinha dele, que é o algodão, ele precisa iniciar mais cedo que o milho. O milho nosso aqui não adianta plantar muito cedo, porque é uma região que chove bastante, e essa chuva acaba prejudicando aquele milho que é plantado até antes de dia 15, 20 de janeiro. E aí, Vicente, quais são as expectativas de vocês para essa safra 21-22? A gente deve ter aumento de área cultivada aí no estado? A gente acredita que deva haver aumento aqui na faixa de 5% a 7% de área de plantio de soja. Os custos aumentaram muito, mas o valor da soja também aumentou em relação às safras passadas. A relação de troca praticamente se manteve a mesma, só que a gente está tendo algumas dificuldades com essa questão de chegada de insumos. Fertilizantes e alguns defensivos estão atrasados. E muitos produtores, mesmo que se quisessem iniciar o plantio, muitos deles teriam uma certa dificuldade, porque tem produtor que ainda não recebeu nada de fertilizante ainda. E aí, Vicente, pensando na produção, na produtividade, quais são as expectativas de vocês para esse ano? É interessante esse tipo de abordagem pelo seguinte: o produtor cada vez tem usado mais tecnologia no nosso estado. A tendência é a manutenção de produtividade.
Só que como a gente busca duas safras, né? A gente busca safra e safrinha, você acaba prejudicando um pouco a primeira safra, com redução de ciclo e procurando melhorar também a segurança da produção da segunda safra. A gente tem que pensar exatamente no sistema. Existe um equilíbrio isso aí. A gente aumenta pouco a produtividade da soja, mas aumentando gradativamente e de uma forma sistemática e contínua a produtividade do milho. Né? A gente busca reduzir o ciclo da soja, né? E dar mais oportunidade para uma boa janela de chuvas para o plantio do milho em sucessão, ou capim em sucessão, ou algodão em sucessão. E aí, Vicente, só para a gente entender assim, o tamanho do que a gente pode esperar de safra aí para Rondônia, qual costuma ser a produção das últimas safras aí no estado? Bom, em termos de produção, a gente, os números, como a gente está aumentando um pouco a área, a produtividade nossa relativamente está estável, acima de 52, 54 sacos, acima disso aí. Então, em aumento de produtividade, a gente, não é que a expectativa não é grande, né? Existem alguns produtores que atingem até 70 sacos por hectare, um pouco mais, mas quando você pega a média, acaba reduzindo. E esse comprometimento da cultura com duas safras, né, a gente tem que fazer o balanço dos dois juntos, né? A soja, a gente mantém nessa casa de 3.000 a 3.600 quilos por hectare, e milho a gente avançando acima de 6.000 quilos por hectare. No caso do algodão, o pessoal buscando acima de 350 arrobas por hectare, e no caso do capim, aí os produtores, os pecuaristas, né, têm buscado indicadores, né, para a produção de capim muito bons, né? E dependendo exatamente de cada um dos produtores, que normalmente o capim é aquele que deixa para se plantar mais tarde, né? Alguns deles ficam um pouco comprometidos, mas mesmo assim ainda é viável, né, se fazer uma segunda safra no estado. O estado de Rondônia, nós temos precipitações que variam de 1.400 milímetros até 2.300, 2.400 milímetros, né, sendo que a área que a gente faz com a agricultura normalmente está em 1.700 a 2.200, né? Então, isso aí permite com que a gente faça com uma segurança muito grande mais de uma safra, né? Seja a segunda safra milho, seja a segunda safra algodão, seja a segunda safra capim. E Vicente, pensando aí no calendário dessa safra, quando é que essas lavouras devem entrar naquele estágio mais crítico, né, de enchimento de grãos para acompanhar mais o clima, e quando é que a gente deve ter colheita aí em Rondônia? Na realidade, o pessoal começou a plantar agora, já a colheita se inicia ali a partir do dia 15 de janeiro, né? Quanto o florescimento pleno que a gente tem uns materiais desses que está florescendo aí com menos de 30 dias, né? Mas, assim, enchimento de grão, a fase mais crítica nossa, chega ali novembro para dezembro, né? Principalmente dezembro. E ali a gente normalmente tem chuvas abundantes aqui, né? A previsão nossa de chuva nessa época aqui, praticamente todo o estado, é acima de 16, 18 dias com chuva, em algumas regiões até 22 dias com chuvas durante o mês. Então, é um período que a gente não tem problema com estresse hídrico, normalmente a gente pode ter problema com excesso de chuva, prejudicando alguns tratos culturais, principalmente pulverização. É ali que a gente tem um período mais crítico de aplicação dos nossos fungicidas, né? A ferrugem na nossa região, uma região de boa distribuição de chuva, de alta umidade relativa, então nós temos uma pressão muito grande de ferrugem. Esse período aí torna-se muito crítico para os agricultores do nosso estado, exatamente em função de tratos culturais importantes, como a aplicação de fungicidas, né? Que coincide ali também com o enchimento dos grãos, né? Aquele período mais crítico, porque praticamente toda a área plantada do estado já está em fase reprodutiva e enchimento de grãos. E aí, Vicente, só para a gente encerrar falando um pouquinho das condições de mercado, de comercialização, você comentou, né, o aumento no custo de produção, o aumento dos preços também, que mantém a relação de troca parecida com a da safra passada, e como é que estão as vendas antecipadas? O produtor aí de Rondônia tem encontrado oportunidades para já negociar uma parte dessa safra? Apareceram algumas oportunidades, a análise de oportunidade ela já aconteceu, agora retraiu um pouco, o produtor agora está segurando, esperando um aumento de preço. Produtores venderam a $30, venderam a R$ 150, né? Aqueles que optaram por reais, aqueles que optaram por dólar, né? Vendas futuras, né? Mas a gente acredita que esse ano o produtor foi mais conservador, né? Ele retraiu um pouco vendas futuras, porque ele tem
tido sucessivos erros das vendas futuras, então ele ficou um pouco temeroso, ele segurou, retraiu um pouco, né? Só que a gente está tendo um problema muito sério com o aumento de preço de fertilizantes e insumos, ele está tendo dificuldade fazendo isso aí. Então, ele tem buscado e, quando ele vai mais tarde no mercado, realmente as condições não são satisfatórias, né? Os preços já caíram 10%, 15%, né? Mas a relação de troca está se mantendo, né? A safra passada, nós tivemos comercialização abaixo de R$70, né? Alguns produtores, e no final, alguns produtores acima de R$150, né? Então, o produtor ficou muito temeroso nisso aí. Tudo aquilo que subiu no valor do grão, né, também subiu no valor dos insumos, né? Principalmente o fertilizante subiu demais. E agora também, no final, alguns defensivos, o principal deles, o glifosato, né, o aumento foi extremamente elevado, né, chega a ser até abusivo, inclusive com algumas empresas exigindo renegociação para a entrega do insumo, né, para a entrega do defensivo. Né, é uma coisa que, para a gente, uma coisa que não havia acontecido, mas só que a dificuldade, a escassez do produto no mercado está fazendo com que, infelizmente, algumas renegociações tenham que ser feitas. Vicente, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário inicial de safra no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, o agricultor, né, é sempre uma pessoa muito otimista, né? E cada vez, assim, ele tem que cercar mais segurança. A informação é uma coisa extremamente importante para o produtor, seja ela da parte econômica, seja ela da parte climática, né, que o produtor vive com o clima, né, o tempo todinho, né, a gente é uma fábrica a céu aberto, né, então o produtor ele está fazendo certo, ele está segurando um pouco o plantio. O custo de implantação da lavoura hoje está muito elevado, ele não pode se dar o luxo de errar. Então, ele tem que realmente esperar a condição adequada de plantio, e quem determina a época de plantio é São Pedro, né? A gente faz a parte da gente, deixa tudo pronto, tudo programado, máquinas prontinhas para plantio, mas quem determina exatamente o momento de plantio é exatamente o nosso senhor lá de cima, São Pedro. Vicente, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas lavouras aí em Rondônia. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, vai ser um prazer. O Vicente Godinho, ele que é pesquisador da Embrapa e membro da ProSoja Rondônia, conversou com a gente para mostrar como é que estão os inícios de plantios da safra de soja 21-22 lá no estado de Rondônia. O Vicente destacando que assim que o vazio sanitário terminou, os produtores começaram o seu plantio, as chuvas foram boas lá no estado, permitiram esse início das atividades, principalmente para aquele produtor que vai apostar numa segunda safra de algodão e por isso precisa plantar mais cedo a soja para garantir a sua janela. Nesse momento a chuva paralisou, as atividades de plantio deram uma pausa, mas a expectativa é de que essas precipitações voltem a partir do próximo final de semana e aí esse plantio volte a avançar rápido lá no estado, atingindo todas as regiões, atingindo todos os tipos de produtores. Expectativas da ProSoja Rondônia de aumento na área cultivada do estado entre 5% e 7% para essa próxima safra e uma produtividade média ficando entre 50 e 60 sacas por hectare. Essa é a expectativa de momento, a expectativa inicial para essa nova safra da soja que vem pela frente. Vicente também destacando o aumento no custo de produção, principalmente em fertilizantes, em defensivos, e o aumento também dos preços da soja no mercado, o que vão mantendo a relação de troca semelhante à encontrada na safra passada. O produtor também um pouquinho mais receoso no mercado para fechar vendas futuras, esperando um pouquinho mais o desenvolvimento do mercado antes de comprometer boa parte da sua produção, negócios girando em torno de R$150 a saca para essas vendas já realizadas, conforme o Vicente destacou aqui para a gente. O pesquisador também apontando que o momento mais crítico dessa safra, onde essas lavouras vão entrar ali no seu enchimento de grãos, vão definir a sua produção, a sua produtividade, deve ser entre novembro e dezembro, que é uma época que costuma ser bastante chuvosa lá no estado, então quanto à chuva não deve haver problemas, mas aí a preocupação cresce por conta de doenças como a ferrugem asiática. Essa muita chuva pode aumentar a pressão
desses patógenos, então o produtor precisa ficar bastante atento. A previsão de chuvas para dezembro, conforme o Vicente destacou aqui para a gente, é de 18 até 22 dias com chuvas durante o mês, então o produtor vai precisar ficar bastante atento, pode comprometer um pouquinho os manejos de aplicação, vale ficar atento. Claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto tudo o que acontece com essa safra de soja, não só lá em Rondônia, mas também em todas as regiões produtoras do Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.